Olá, muito boa tarde. Olha, a bola tá na área e agora sim o seu sábado tá completo. Tem tudo a ver. Jogo do Cruzeiro, jogo do Tupi, polêmica no Atlético. Rapaz, o bicho tá pegando. E pra falar desses assuntos aí, ele, Daniel Seabra. Tudo bom, Daniel? Beleza, Pérez, Paulinho, boa tarde a todos. Estamos aí firme e forte, né? Que semana, hein? Semana, hein? Que semana do Atlético, principalmente, hein? Que coisa, hein? Mas vamos falar muita aí. Semana atribulada, né? Muita coisa. Carnaval tá aí, né? Esquentando os tamborins, né, Pérez? Tá, mas você que gosta de um sambinha. Você tá esquentando os tamborins aí? Como é que é? Vamos tomar no rock, né? Ô, gente, o pessoal pergunta, eu sou favorável ao pessoal ir pra rua, bloquinho, acho legal pra caramba e tudo, mas eu... Never. Ou não. Paulo Azeredo, tudo bom, Paulinho? Tudo ótimo, Pérez. Um abraço pra você, um abraço aí você. pro telespectador da TV Alterosa. É o Bola na Área no sabadão de carnaval. O Daniel Seabra já tá esquentando os tamborins dele. Aí, ó. E a gente tá aí botando bloco na avenida. Olha só, né? aí, você dá dinheiro pro cara, mas não dá intimidade, né? E você participa aí, do programa aí com a gente aí, ó. BA Alterosa, BA maiúsculo, Alterosa minúsculo, Twitter. Vai tweetando que a gente vai... Já tem participação aqui, ó. Desde o início eu disse que o Oswaldo fica só assistindo o jogo. E não era treinador com o perfil do Atlético. É o técnico para o Galo, é o Cuca. É o Railton tá colocando aqui. Então vamos entrar nessa discussão aí. Treino em segundo plano, queda do treinador, roubou a cena. Assunto que agitou a cidade do Galo. Lauro Lopes, por favor. Fala, Péricles, meus amigos do Bola na Área, 20 jogos, com 9 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. Terminou assim a passagem do técnico Oswaldo de Oliveira aqui pela cidade do Galo. Durante a coletiva de imprensa que confirmou a demissão do treinador, o diretor de futebol do clube, Alexandre Galo, e o presidente, Sérgio Sete Câmara, afirmaram que a demissão de Oswaldo tem a ver apenas com a parte técnica e que não estaria ligada à confusão envolvendo o treinador e o jornalista da rádio Inconfidência, Léo Gomide, na última quarta-feira, lá no Acre. Que a gente sente bastante pela pessoa, pelo amigo, que tenha de longa data, uma pessoa que já trabalhou comigo. Dizer a vocês que o Oswaldo realmente está fora agora nesse momento. A gente entendeu que era um momento exato para fazer essa troca. Eu fiquei muito preocupado com o que eu vi naquele jogo do Acre. Acho que todo mundo que cobre o Atlético aqui e que gosta do Atlético teve a mesma sensação. Alguma coisa tinha que ser feita. Como eu acredito muito nesse nosso elenco e acho que numa nova filosofia ele pode entregar muito mais, né? Eu acho que essa mudança, ainda que bem cedo, né, no início do campeonato, ela é correta. O Atlético tem jogo pela frente, a Caldense neste sábado no Independência, e como a bola segue, o Atlético vai ser comandado neste jogo pelo Thiago Larger. Ele é auxiliar técnico do Oswaldo de Oliveira, pertence ao clube, comanda a equipe então. Uma vitória é muito importante, já que o Atlético está ali no terceiro lugar e somando mais 3 pontos, não ficaria tão longe de América e Cruzeiro, que estão ali na ponta da tabela. Beleza, Pérez? Um abraço. Beleza, tá aí então, ó. Discussão com Léo Gomide seria um prenúncio de uma queda anunciada ou foi realmente um motivo? Pérez, sinceramente, para a gente começar a falar sobre esse assunto, primeiro, esse episódio todo e a forma como ele foi conduzido demonstra o total despreparo da diretoria do Atlético, né? Amadorismo completo, assim, uma coisa bizarra. Primeiro, o Oswaldo de Oliveira, não sei nem se ele deveria ter começado o ano no Atlético. Ele veio para tampar um buraco ano passado, ficou aí e tal. E aí, vão manter, não vão manter, vai virar diretor de futebol ou vai ficar? Acabou ficando. Aí, com 6 jogos, 5 do Campeonato Mineiro, mais 1 da Copa do Brasil, sem futebol nenhum. Aí o cara é dispensado da forma como foi. Eu acho que a discussão com o Léo Gomide foi a forma como o Oswaldo agiu, né? Para mim, ridiculamente. Para mim, aquilo ali foi meio que a cereja do bolo. Olha, não sei, vai ficar, não vai e tal. É arrumar uma desculpa, agora ele então achamos melhor e tal. Achamos melhor com 6 jogos no ano. Olha, sinceramente, a coisa o trem está completamente fora do trilho. Acho que a diretoria do Atlético está completamente perdida, pelo que tem mostrado aí. Vamos ver quem vai assumir aí, né? Se vai conseguir fazer um milagre aí, né? Pois é, Paulinho, você trabalha lá com o Léo Gomide. A gente tem um contato e eu não posso falar pouco sobre ele, mas é um camarada, assim, muito reservado. Eu acho que poderia ser mais simpático. É um anjo ou é um demônio nessa história? Léo, um abraço, né, Pérez? Léo, eu posso dizer o seguinte, com tranquilidade.
é um camarada extremamente profissional. Com certeza. E eu acho que o fato só dele estar lá no Acre, né? E é bom que se diga, não foi nem a rádio que mandou. Ele até fez a transmissão com a gente, mas o Léo foi por conta própria, porque é um camarada que tem, gente, credibilidade mil na imprensa daqui, com os atleticanos principalmente, porque ele é repórter do Atlético Setorista desde 2011, e também na imprensa nacional. O Léo é um cara muito respeitado profissionalmente. Paulinho, ele não foi do bolso dele, foi com os patrocinadores. Com os patrocinadores, né? que ele conseguiu Pois é. via Twitter, via o trabalho que ele desenvolve, que é extremamente profissional. Eu, pelo profissionalismo dele, sinceramente, eu duvido que ele falaria um palavrão olhando para o Oswaldo. Gente, e vamos combinar. E vou dizer mais, Na não estou hora aqui da para defender coletiva. corporativismo, não. Né? Primeiro que a gente está até brincando aqui, Aham. mas é verdade. Ninguém chega pro outro e xinga daquilo que o Oswaldo falou. Ah, vai, você... Ninguém fala aquilo. E segundo, gente, que ele estava saindo da coletiva. E vamos ser sinceros aqui, o repórter do Acre, que o Atlético cita, ele começou pela boca dos dirigentes atleticanos, xingando, confirmando o xingamento, e no Sport TV ele já disse que não, que foi um resmungo. Resmungo, eu posso resmungar o que eu quiser. Resmungo Nem não é igual. palavrão eu poderia falar. E segundo... A impressão que eu tenho, com licença, Paulo, é que o Léo Gomide, ele estava sendo tolerado pelo Oswaldo até certo ponto. Igual você falou no início. Foi uma gota d'água aquele negócio ali. Porque quando ele cita em entrevistas antigas, as perguntinhas que você já sempre vem com ela com maldade. O ranço já não vem de hoje. É assim, né? o Léo Gomide, ele pergunta. Ele é jornalista, ele pergunta. E às vezes a pergunta não é aquilo que o entrevistado quer ouvir. Só que a resposta também pode ser o que a gente não quer. Mas Você ele tomou não conseguiu atravessada já? perguntar. Ele não conseguiu perguntar. Todos nós aqui já tomamos. Você já tomou atravessada? Você tá doido? Uma do Ábila. Eu nunca fui pra cima de nenhum entrevistado. Do Ábila mesmo foi uma aí. A do Ábila foi uma. Então, assim, eu acho que assim... É mesmo. Tentando fazer a pergunta. Verdade. Pode Você tava responder, do meu lado, você pode, tava do meu lado. responde o que você quiser. Depois você Pois me é. ouve, então. Agora, olha só. Por que o Oswaldo, pelo menos por educação, e aí entra a questão de educação, porque foi falta de educação que ele fez, não deixou o repórter terminar a pergunta? Então vamos fazer o seguinte. Terminar. Na entrevista, então, ele está falando que não deixou. Vamos só relembrar esse caso aqui. Na entrevista que gerou toda a polêmica, vamos ver se a gente consegue ver algo demais na pergunta do repórter. Tá ok? Vamos ver aí. Situação climática. Durante os 90 minutos de jogo, o que pareceu é que o Atlético não sabia se atacaria pelos lados, se tentaria contragolpear o Atlético acreano, se buscaria um jogo... Posso completar, por favor? Não pode, porque você sempre faz essas perguntinhas mal intencionadas. É verdade. Não, você não está perguntando o jogo. Você está dando a sua opinião. Quem tem que dar opinião sou eu, não é você. Você faça a pergunta. Não, então você opinou. Você disse que não sabia onde que o time estava jogando. Não. Você está enganado. Não seja tendencioso. Se você fizer uma pergunta, eu te respondo. Você está querendo colocar palavras na minha boca e eu não vou aceitar. Então faça a pergunta. Por onde o Atlético buscou atacar hoje? Mais pelos lados, mais pelo centro? E como ele procurou se defender? Porque em vários momentos... Não, estou te perguntando como. Qual foi a estratégia para o jogo? Nós atacamos de todas as formas que nós conseguimos. Planejamos, treinamos, fazer as jogadas pelo lado do campo. Pois é, então tá aí. Vocês viram alguma coisa de errada na pergunta? Eu vi que ele analisou bem o jogo primeiro, né? Mas não pode analisar. Não pode analisar. Mas Aí esse fato não roubou um pouco a cena, não? Porque, afinal de contas... Tirou o foco completo. Ninguém né? falou do jogo. Não falou assim, né, Pérez? Porque assim, um desempenho tão pífio que o Atlético teve... Se for pra falar eu do acho que jogo foi, também... Acho que foi evidente, né, Daniel? Assim, quem é um beabá lá, se botar meu filho que tem 2 anos e meio, ele vai falar, poxa, papai, o Galo tá ruim, hein? O Galo tá mal, hein? Porque se ele olhar o jogo, qualquer um que olhar o jogo, vê que o Atlético passou sufoco com um time semi-amador. O cara joga bola à noite e de manhã ele pega serviço de frentista de posto. Né? Com todo respeito, não estou aqui diminuindo, mas o time é semi-amador, o time do Acre. Então, assim, foi ridículo o futebol do Atlético. Acho que foi tão ridículo que o pessoal, depois que teve o problema, aí nem comentou. Agora, o que a gente lamenta, Pérez, e muito, é o desenrolar do caso. Né? Principalmente o que o senhor Sete Câmara disse ontem, colocando, inclusive, que o repórter teria ajudado a arranhar a imagem do clube. Ô, Sete Câmara, você está há 17 anos no Atlético, mas está começando agora na cadeira. Você até falou que sente muito peso, que não é para qualquer um e tal. Então, como presidente, né, você falou em hombridade. Você tem que ter a hombridade também de reconhecer que quem começou tudo foi seu ex-treinador. E que não teve, pela primeira vez, atitude, não. É bom que se diga. Nosso ex-colega de imprensa esportiva, Rogério Ferreira, passou bons bocados com ele no Cruzeiro também, quando chegou aqui no aeroporto.
O pessoal de São Paulo, o Chico Garcia, que está lá hoje na Band e tal, colocou que ficou impressionado com o despreparo do Oswaldo no término lá no Corinthians recentemente, ano retrasado, antes do Carille e tal. Então, assim... Só para mais um exemplo, nós já tivemos aqui em Minas também, quando o Oswaldo foi técnico do Cruzeiro, nós já tivemos processo contra comentarista aqui em Belo Horizonte por nada. Por uma bobagem desse tamanhozinho assim, ó. Então, Por quê? Porque o time dele estava pessimamente treinado, como está o Atlético agora, e aí foram analisados dessa forma e ele foi processado. Pois é, você falou até que o Léo Gomes estava lá, a gente tem imagem. O Léo mesmo registrou, né, que ele estava fazendo a entrevista, na hora ele registrou tudo. Vamos colocar essa imagem certa. Que pesem esses fatos, logística, situação climática. Durante os 90 minutos de jogo, o que pareceu é que o Atlético não sabia se atacaria pelos lados, se tentaria contragolpear o Atlético Acreano, se buscaria um jogo... Posso completar, por favor? Não pode, porque você sempre faz essas perguntinhas mal intencionadas. Não, eu quero perguntar do jogo. Não. Eu quero perguntar. Tá dando a sua opinião. Não, eu estou te perguntando. A opinião sou eu, não é você. Então eu pergunto. Não, então você opinou. Não, eu tô te. Não, eu quero fazer uma pergunta. Não. Então eu vou te refazer a pergunta. Eu vou te refazer a pergunta. Eu vou te refazer a pergunta. Você está querendo colocar palavras na minha boca. Não, deixa eu refazer a pergunta então. Então faça a pergunta. Por onde o Atlético buscou atacar hoje? Mais pelos lados, mais pelo centro? E como ele procurou se defender? Porque em vários momentos... Não tem porquê. A sua pergunta é essa? Não, estou te perguntando como. Qual foi a estratégia para o jogo? Nós atacamos de todas as formas que nós conseguimos. Planejamos, treinamos, fazer as jogadas pelo lado do campo, planejamos as jogadas de bola parada, planejamos os contra-ataques em velocidade que aconteceram. Nós criamos várias oportunidades no primeiro tempo, criamos várias oportunidades no segundo tempo. O árbitro podia ter dado 2 pênaltis e nós saímos daqui com 3-1 ou 3-2. Então, eu acho que essa é a síntese. Agora, quem não tem boa vontade, quem quer usar o lado pejorativo, faz o tipo de pergunta que você fez. Só que você repete isso, todas as vezes você repete a mesma coisa. E eu calmamente tenho administrado. Mas hoje a sua insistência... Você acha que tem alguma coisa positiva de hoje? Vocês viram que a pergunta, de certa forma, ela foi respondida. Rapaz. Ele respondeu e depois a coisa continuou. Ele voltou a falar todas as vezes. Vai me desculpar, eu vou dizer uma coisa pra você. Ele viu outro jogo. Ele viu um jogo fictício, ele deve ter jogado PlayStation no intervalo, alguma coisa. E a informação que ele já estaria nervoso quando saiu do vestiário, que ele teria levado uma bronca do presidente. Tem essa informação de bastidores. Tem um monte de informação que nada justifica isso que ele fez. Tem um monte de informação, pai. Olha, não tô aqui sendo o santinho do pau oco, que nunca errei na vida. Só que quando a gente erra, aí sim, presidente, tem que ter a hombridade de reconhecer o erro e não passar para outra pessoa. O jeito que o atleta está tratando o caso, parece que o errado é o repórter, que quis perguntar e não deixaram perguntar. E que depois, no final, causou o que causou, né? E teve o problema e que agora dizem que até xingou. E eu vou dizer mais, hein? O presidente disse que o Oswaldo não tinha sangue de barata. Ele fez a pergunta, e aí o Oswaldo realmente foi, e depois foi xingado. Pois é, não tinha sangue de barata. Mas o que ele fez é falta de educação, falta de respeito, e o repórter também não tem sangue de barata. E no caso o Léo até teve, viu? Porque muito repórter aí não teria a atitude que o Léo teve. O Léo em nenhum momento faltou com a educação com o Oswaldo. Nenhum momento. E o negócio de xingamento... Pra mim, com todo respeito, balela pura. Tem nenhum microfone que pegou xingamento aqui. Pegou justamente os microfones e as câmeras pegaram o contrário, né? Isso então pegou. Olha isso aí tá mais do que claro. Vou mandar um abraço para todo o pessoal da Zona da Mata, estão me pedindo aqui, estão ligados aí na gente aqui, ó. Te agradece a audiência, já começou a bombar aqui, nervosismo do Oswaldo, veio do vestiário por causa da cobrança da diretoria. O pessoal falando isso porque realmente tem informação mesmo. Ele tinha que cobrar mesmo, né? Porque foi pífio o desempenho do time. Aí a gente dá uma pincelada no jogo, então, né? Já que a coisa, né? A gente já analisou essa parte patética do Oswaldo aí, patético também foi o futebol do Atlético, né? O Atlético Acreano, como o Paulinho disse bem, um time semi-amador, engoliu o Atlético, o Galo Mineiro. O Atlético Acreano engoliu. Se alguém tivesse que vencer o jogo, não era o Atlético Mineiro, era o Atlético Acreano. Então, olha, sinceramente, nessa altura do campeonato que nós estamos, vamos comparar? O Cruzeiro começou o ano mais ou menos do mesmo tempo. Olha o futebol que o Cruzeiro está jogando. Contratou milhão, não sei o quê, beleza. Já tinha uma base, né? Mas já tinha uma base, como o Atlético também tem. O América, que começou mais ou menos também no mesmo período. Olha o futebol que o América está jogando. E olha o futebol que o Atlético não está jogando.
Então, olha, sinceramente, é para analisar também esses treinamentos, é para analisar a parte física, é para analisar. O Atlético não mostrou nenhuma evolução. Daniel, nenhuma. sabe que me preocupa? O Thiago Vende que está falando o seguinte, o Oswaldo só brigou com o jornalista porque já sabia que ia ser demitido e aproveitou para lavar a alma. Não, pois é, isso é uma outra coisa que eu acho legal de colocar, sabe por quê, Pérez? Preocupa. Olha, terminou o jogo, né? Tudo bem, não vai demitir o Oswaldo no Acre. Mas desembarcou aqui em Belo Horizonte, em vez do Galo falar aquela baboseira, né? De ficar barrando repórter e tudo mais. O que o Alexandre Galo tinha que ter feito? Gente, muito bom dia. Aqui venho trazer vocês a informação. O técnico Oswaldo não é mais técnico do Atlético. Acabou. Pronto, acabou. Ali acabava tudo. Ah, mas aí ia dar... como é que fala? Espaço para parecer que o repórter que derrubou o treinador... Gente, quem derrubou o treinador foi o futebol que o Atlético está mostrando. Foi o próprio treinador. Se eles estão falando isso aí que é questão técnica, que é claro que não é, depois de tudo que aconteceu, do desenrolar da coisa, é claro que a repercussão, eles não esperavam que teria essa repercussão, Sim. Se o que foi tivesse feito. ganho né? os jogos, tudo tranquilo, inclusive não ia ter esse problema. Não ia ter esse problema. O Leandro Andrade está acrescentando o seguinte, bola na área, desculpe aí, amigos, mas não concordo que a diretoria foi amadora, não. Pelo contrário, foi profissional, resolveu o problema. E o Márcio Alebral... Resolveu o problema? Diz que resolveu, mas... Não, é porque o Léo agora não cobre mais o Atlético, né? Tem isso então também. hoje o Atlético já vai ser o Barcelona das Américas, já vai sim. pra cima. Aí o problema está resolvido, Está resolvido agora. Pois é, aí o Márcio Alebral está falando o seguinte aqui, acha que vocês estão sendo corporativistas sim. A imprensa esportiva precisa aprender a separar os momentos de perguntas de comentários. A imprensa é tendenciosa e interfere na vida dos clubes. A opinião dele aqui a gente respeita, lembrando que o Léo, ele faz umas perguntas sempre maiores, assim, porque ele desenvolve uma linha de raciocínio. Tudo bem, é um perfil do Léo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta do Léo. Você faz uma pesquisa rapidinho aí, tem gente que não gosta do Léo. Claro. Achei Tem gente que não gosta de mim. polêmico. Tem gente que não gosta de você. Sim, mas tem gente que não gosta do Daniel. eu digo na cobertura lá no clube, isso é normal. Mas o Léo teria... Pera, a gente tem só que colocar o seguinte, vamos colocar os atores nas suas ações. O repórter pergunta. O entrevistado, se quiser, responde. Se não quiser, não responde. E para perguntar, simples. Daniel, olha, não quero responder a sua pergunta. Ponto. E para perguntar, às vezes tem que contextualizar sim. Sim. Esse negócio de Claro. você não analisa. Quem falou isso? Você está querendo me pautar agora também? Você quer me ensinar a fazer pergunta? O Oswaldo Né? tentou pautar a entrevista dele. Ué, né? pelo amor de Deus. Você faz a pergunta, você faz o que quer, ouve o que não quer. Essa é a grande verdade. O jornalista está lá para isso mesmo, para perguntar. Né? Agora, tem a questão também do jornalista torcedor, que hoje invadiu o campo, né? Sim. Hoje o jornalista... Que não é o caso do Gomide. Não é o caso do Gomide. Então vamos lá. Depois do jogo do Cruzeiro, ontem à noite, né, os melhores momentos, a gente vai analisar daqui a pouquinho, o técnico Mano Menezes falou sobre esse episódio envolvendo Oswaldo e o repórter Léo Gomide. Vamos ouvir. Quero dizer que a Associação dos Técnicos do Brasil e todos os seus filiados estão ao lado do Oswaldo nesse episódio da semana. Não estamos ao lado para proteger erro nem nada, mas que no mínimo a gente repense um pouco da nossa relação do dia a dia. Acho que nós caminhamos paralelamente no futebol, todas as partes nós julgamos importantes, mas a cada episódio como esse, em que as coisas passam do limite, e eu diria vergonhosamente para todos os envolvidos, eu acho que a gente deve parar um pouquinho para pensar se nós não podemos fazer melhor do que aquilo que nós estamos fazendo. Só para pensar, eu acho que é um bom caminho, a gente olhar um pouquinho para dentro da gente e saber se os passos que temos que dar na sequência, depois desse episódio, podem ser melhores ou não. Quer dizer, o Mano convida para uma reflexão aí do relacionamento imprensa e tal. Isso também não é corporativismo? Não, isso é corporativismo puro, né? É 100% corporativismo, né? Acho que a reflexão ela é válida para todos os lados, mano. Inclusive para o de vocês. Então, assim, ficar ao lado do Oswaldo, cada um tem sua opinião e tudo mais, né? Sua postura, vamos dizer assim, como pessoa. Acho que todos os lados serve a reflexão. Agora, o Oswaldo errou, gente. Qual que é o perigo de você assumir que você errou? Eu já errei e vou continuar errando. Quando eu tiver errado, eu prejudicar o Daniel, eu vou lá, vou conversar com ele, vou tentar acertar. Agora, isso é corporativismo puro. O José 100%. Costa Filho está falando o seguinte aqui, Paulinho. Acha que
treinador foi infeliz, o repórter foi infeliz, pela grandeza do clube e também pela Rádio Confidência, não deveria ter acontecido esse tipo de coisa. O repórter foi infeliz de perguntar? Sim, a opinião do José Costa Filho aqui. A questão aqui em Minas, principalmente, vamos colocar aqui em Minas, né? Que quando a gente pergunta alguma coisa, não estamos enchendo o saco, não, não estamos querendo bater em ninguém, não. Quando você pergunta uma coisa mais incisiva, né? Uma pergunta que vai incomodar, uma pergunta vai incomodar. E aí eu disse agora há pouco, o Oswaldo poderia simplesmente ter esperado o Léo Gomes terminar a pergunta dele e falado, não vou te responder, vamos para a próxima? Ok, acabou o problema. Você analisou o jogo erroneamente. Puro nervosismo foi o que aconteceu. Agora, partir para cima o que treinador, jogador, dirigente está acostumado é perguntinha bala-delícia, né? Chega lá e tal, vai alisando, passa, que infelizmente a maioria é assim. Agora, quando alguém pergunta de verdade, aí incomoda. O Mano mesmo ontem falou isso, essa é a sua opinião. Agora eu vou dar a minha. Isso. Ok. Isso, pronto, tá certo, Fechou. Beleza. E outra coisa, repórter pode dar opinião também, tá, gente? Repórter pensa também. Não é só chegar lá e ficar falando, levantando bola para treinador, não. Tem um repórter que pensa também. Fazer o seguinte, então. Fechou por aqui, a gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o Cruzeiro, hein, que jogou ontem. Tem gols também do Tupi. A gente fala um pouco mais de Atlético também. Até já. Os sucessos de hoje e do passado, você confere aqui. Dom e Juan e sua história. Todo sábado às 13h45, aqui na TV Alterosa. Oferecimento: Simples Implantes, odontologia completa. A EMIV é a única empresa em BH e região metropolitana com mais de 280 unidades volantes distribuídas em todos os bairros para um rápido atendimento sempre que você precisar. Sem chance, cara. Aqui tem EMIV. Prevenir não tem preço. EMIV. O que é conhecimento para você? É o que faz o mundo girar e indica uma direção segura. É o que faz da roda viva. Tudo muda o tempo todo e precisamos acompanhar as transformações. São décadas noticiando o que acontece em Minas e no mundo. Informação é coisa séria. Não dá para acreditar em tudo que se lê por aí. Respeite o seu conhecimento. Jornal Estado de Minas. O grande jornal dos mineiros. Domingo. Essa galerinha tem muito talento e vai arrasar no palco. Será que os jurados vão resistir? Gostei bastante, viu? Programa Silvio Santos. Domingo após Eliana, no SBT. Aqui é o menor preço da cidade, no atacado e no varejo. No Apoio Mineiro, a economia é sempre grande. Para sua casa ou para o seu comércio, no Apoio é barato de verdade, é para encher o carrinho e economizar muito. Salsicha favorita, quilo R$3,79. Picanha fatiada, peça quilo R$21,98. Refrigerante Quat 2 litros, R$2,95. Skol latão, R$2,69. Red Bull 250 ml, R$4,99. Apoio Mineiro, barato de verdade. Beba com moderação. Abre alas porque o Festival da Petenda chegou. O primeiro feirão tenda do ano está arrasador. E se você sonha com a casa própria, ligue 4003-4040 e feche negócio já. São apartamentos com entrada a partir de 0 e descontos de até R$37 mil pelo Minha Casa Minha Vida. E a renda familiar pode ser a partir de R$1.300. Ligue já para 4003-4040 e tenha mais um motivo para cair na folia nesse carnaval. Repetindo, 4003-4040. Aproveite agora. Sábado, às 11 horas da noite, veja o 6º filme de Sobrenatural. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Faça o seu alistamento militar online. Acesse alistamento.eb.mil.br. Você só precisa da certidão de nascimento e do seu CPF. Ministério da Defesa, Governo Federal. Todo sábado eu tô te esperando às 7h20 da noite com tudo sobre o que rola no mundo das artes marciais mistas. É o MMA Alterosa com a cobertura completa do mundo das lutas e eu te espero.
Olha só, pessoal, o América abriu a 6ª rodada do Mineiro. Quinta-feira venceu o Uberlândia por 3-0 no Parque do Sabiá. Ontem à noite, dando sequência à rodada, o Tupi recebeu o Patrocinense. Venceu e subiu. Jogo no Mário Heleno em Juiz de Fora. Vamos aos gols. Aí, ó, primeiro gol, de pênalti, aos 8 minutos do primeiro tempo. Depois o Renato Kaiser vai fazer aos 11 do segundo e o Patrick Bray aos 46 do segundo tempo. Tupi pula com esse resultado aí para 8º, com 6 pontos. Patrocinense em 10º, com 6 também. Caldense e Democrata estão na zona do rebaixamento. Complica para o Atlético, hein? Caldense tá um pouco mais, vice-lanterna, né? Pois é, vice-lanterna. Agora, que coisa, hein? Caldense e Democrata na zona de rebaixamento. 2 times dos mais tradicionais de Minas. E o Tupi que estava lá também, O Democrata esse ano acho que não escapa, não. Acho que não escapa também, não. Muito difícil. Não escapa, não. Apesar de que, daqui a pouco nós vamos falar sobre o jogo do Cruzeiro, sinceramente, eu achei o Democrata ontem contra o Cruzeiro um outro time. Na verdade, só de ter o Fábio como melhor em campo, você já pode colocar que o jogo não foi tão fácil assim. Esse jogo vai entrar nele de uma vez, então, que é o terceiro da rodada, né? Democrata de Valadares e Cruzeiro, partida 9h30 no Mamudão. Melhores momentos. Pex, aliás, parabéns pra turma que monta a tabela, né? Que faz 9h30 da noite, véspera de carnaval na sexta-feira. Parabéns aí pra turma. Gente, brincadeira. TV, né? Gostaram do que viram do jogo aí? Foi o famoso leste-leste, né? O Fábio, ó. O Cruzeiro jogou pro gasto. O Fábio pegou muito, né? O Fábio, pra variar, né? O Cruzeiro nesse jogo aí jogou pro gasto, não teve uma exibição exuberante, nada disso. Muito pelo contrário, né? Aí o Fred também deve explicar, viu, gente? O time tá com muita confiança, engraçado. Paulo, você acha? O Ricardo Oliveira, Fred e He-Man, um gol cada, né? São os grandes nomes. Não, dois estrearam, como o Mancoejo e o Marcelo Hermes já estrearam fazendo gol aí. Aliás, bonito gol, né? Os dois muito bonitos. Muito bonitos. O do Mancoejo deu uma desviada na zaga ali, matou o goleiro, né? O fato de pegar de primeira, de tentar, né? Esse gol aí, ó. Pegou de primeira, desviou na zaga. Desviou. Tirou o goleiro. Agora, o Cruzeiro joga com tranquilidade, Paulinho? Você acha que é por aí? Não tá tipo assim... Não, jogando. Não, esse jogo em si, especificamente, acho que o Cruzeiro jogou pro gasto mesmo. Assim. Parecia que tava levando o jogo ali tranquilo e tal. Acho que também é a questão do adversário, né? É isso. No caso do América, por exemplo, o Cruzeiro jogou, martelou mais o América, né? Buscou mais, tentou. E o América também mostrou resistência. O Fábio fazia defesa. O Fábio fez pelo menos umas 4 defesas muito importantes. Muito importantes. Isso, o fato do Fábio ser ali o reclamando Menezes, voltando ativa, né? Reclamando de uma falta que teve lá atrás. Brincadeiras à parte. Agora, o Democrata criou boas oportunidades no jogo, né? Então, assim, aí mais uma boa defesa, essa foi mais em cima dele, mas teve pelo menos 4 defesas que foram bem difíceis, assim, Mas o Cruzeiro teve essa, foi do Fred, ó, perdeu uma boa oportunidade, bolão do Mancoejo. Nossa. Passou da bola, né? Bolão do Mancoejo. Me lembrou, sabe quem? Alice Zabal. O Mancoejo estreou bem, né? Um jogador incisivo. Só que Alice Zabal fez o gol, né? Jogador bem ofensivo. Aí, ó, uma cabeçada, essa foi uma defesaça. Apesar de ser em cima, é reflexo puro. Reflexo puro, você tá doido. É difícil. Você que é goleiro. Agora, o Fábio é totalmente hoje... diferenciado, né, gente? O Fábio é diferenciado. Aí, ó, seu lance aí, pênalti ou não? Tocou na mão. Pra mim é pênalti, Pé. Eu também acho que foi pênalti. Tocou na mão, tocou. Mas aí você entra na interpretação do árbitro, você põe na conta dele. Esse negócio de interpretação é difícil. Então, eu acho que vocês viram o seguinte, bateu na mão é pênalti, pronto. Facilita, né? Aí uma bola do Arrascaeta, que não conseguiu chegar. Tem mais um pênalti exatamente no último minuto de jogo aí, que o Fred ficou pedindo. Aí o bonito gol do Hermes aí, ó. Gol do Hermes. Partiu pra cima da zaga. O goleirinho deu uma mão curta ali, mas a jogada foi bonita. Olha lá, parece que não esticou direito. Sem dúvida aí, deve ser o titular. O Egídio vai perder essa vaga aí, não vai? Você acha? Eu tô achando que sim. Eu gosto do Egídio. Eu acho que é uma ótima disputa. Uma boa disputa, né? Uma boa disputa e é o que a gente costuma dizer. Quando o cara não tem opção, nossa, aí é complicado e tal. Brincadeira, né? Agora, quando o cara tem 2, 3 ou boas opções para cada posição... Trabalha por jogo. Ótimo. Pode montar. Aí mais uma defesaça do Fábio, né? Já tava 2-0. E o Cruzeiro resolveu a lateral direita, né? Aí, ó, é o lance que seria pênalti aí, ó. E o outro deu na sequência, cara, né? Acabou a partida. Deu na cara também na sequência. Eu achei que foi normal aquele lance. E o jogo de agora de manhã, 11 horas, o Boa empatou lá com o Tombense 0-0. Jogo em Varginha. Jogo em Varginha, ficou por isso mesmo aí. Bom, considerações finais, abraço aí pra quem? O programa acabou. Sério? Já, ué. Nossa, é muito rápido. Bom carnaval pra todo mundo, bom feriado, né? Muito juízo, respeito com as pessoas aí, né, gente? Vamos respeitar todo mundo aí. Quem gosta de curtir, quem não gosta de curtir. Exatamente. E vamos curtir tranquilamente todo mundo aí. Rock Master bombando, né? Firme e forte, tamo lá. Rock Master. Aí. Quem quiser, inclusive, no carnaval ouvir um rock and roll, rockmaster.com.br. Não é só metal, não, hein, gente? É rock de forma geral. Rock do bom, isso eu garanto, hein? Eu tenho com certeza. Bom, pessoal, ficamos por aqui então. Mais esporte na segunda-feira, aos 15 para o meio-dia, com a bancada democrática, Leopoldo Siqueira e tudo mais no Alterosa Esporte. Bom final de semana a todos, bom futebol e até lá. Tchau, fui, vamos pro carnaval.